Bom, assim como a proposição atômica do Rutherford não foi perfeita e o Bohr foi lá e propôs algumas alterações, a proposição da eletrosfera, segundo Bohr, também estava longe de ser perfeita. Então, vários cientistas foram fazendo remendos, vamos dizer assim, foram modificando o modelo atômico segundo Bohr para torná-lo mais adequado com todos aqueles experimentos que estavam sendo desenvolvidos. E na década de 20, 30 ali, física quântica estava fumegando. Tá? Era muita gente estudando, muita gente genial trabalhando ao mesmo tempo, então as descobertas fumegavam por aí, então as coisas mudavam muito rápido. Olha só essas datas que eu destaquei para vocês. Por exemplo, lá em 1915, o Sommerfeld ele observou que as órbitas dos elétrons serão mais adequadas se fossem consideradas como elipses, né? Então seriam mais achatadas. Um círculo é uma elipse também, ele também é uma possibilidade de elipse, mas apenas mais uma. Então existem infinitas possibilidades de elipses e a trajetória do elétron poderia assumir essas inúmeras possibilidades, tá? Olha, tem gente que considera, eu digo autores, né, de livros e tal, que consideram Sommerfeld como digno de receber o nome de modelo atômico de Sommerfeld, porque ele fez essa proposição. Enfim, né, o mérito tem, não interessa se é um modelo atômico novo ou não, o fato é que ele propôs uma modificação importante. E essas órbitas diferentes, ele chamou de subníveis, seria uma divisão, né, uma subdivisão da camada eletrônica. O nível eletrônico, é a mesma coisa, né? Que a gente conhece como as letras S, P, D e F, que até hoje é usado. Essas letras são usadas, mas não no conceito de subníveis. Isso aqui vai dar uma confusão, eu tenho certeza. Quando a gente for falar disso, eu vou perder um bom tempo para explicar, tá? A gente ainda usa o termo subnível, quando na verdade o termo mais adequado é orbital. Não esquente sua cabeça agora, eu só digo que as letras são as mesmas, S, P, D e F, tá? E aqui embaixo tem a capacidade de cada um desses subníveis, ou conforme a gente vai falar depois, desses orbitais. Em 1924, o de Broglie ele percebeu que o elétron possui caráter dual, ou seja, às vezes é mais conveniente explicá-lo como uma partícula e às vezes parece que ele tem mais propriedades de onda. Tá? Então quer dizer que ele é os dois ao mesmo tempo, só que dependendo do momento convém explicá-lo por um caminho ou por outro. Tá? Então o elétron ele tem um comportamento semelhante com a luz, porque a luz tem esse caráter dual, partícula e onda. Em 1926, o Heisenberg ele anunciou o princípio da incerteza, que nos diz o seguinte: é impossível conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron. Se você tem muita certeza a respeito da velocidade, quer dizer que você não consegue ter certeza nenhuma a respeito da posição do elétron. E vice-versa. Se você conhece muito bem a posição do elétron, você não consegue ter muita certeza a respeito da sua velocidade. Tá? Por que posição e velocidade? Porque quando a gente fala lá do modelo de Bohr, a gente tinha aquela trajetória definida, então se algo já tem uma trajetória definida, você consegue prever onde ele vai estar, por exemplo, no próximo instante de tempo. E o Heisenberg falou que não é nada disso não. O comportamento do elétron ele é totalmente inesperado, por isso que ele segue esse princípio da incerteza. Será impossível você determinar simultaneamente a posição e a velocidade do elétron. Por quê? Porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que o simples fato de você observar, você já está causando uma perturbação tão grande que vai acabar modificando ou sua posição ou sua velocidade. Então, para observar o elétron, você teria que causar uma perturbação, por exemplo, com choque, chocando com uma partícula, com outro elétron, por exemplo, ou com um fóton, ou incidir sobre o elétron ondas elétricas, ondas magnéticas, e o que elas vão fazer com o elétron? Vão acabar modificando sua velocidade e sua posição. Ou seja, conclusão do Heisenberg, impossível. Princípio da incerteza. Você nunca terá certeza simultânea a respeito da velocidade e da posição do elétron. E qual a consequência disso, então? Esse enunciado, o princípio da incerteza, certamente abalou a compreensão do átomo. Porque, pera lá, então quer dizer que essa história de um caminhozinho
definido, uma vida meio previsível para o elétron, não fecha mais, não convence mais ninguém, né? Então, não tem mais essa órbita circular onde tudo é possível de ser previsto, né? Fazer cálculos e chegar com precisão a respeito principalmente dessas grandezas de velocidade e posição. Isso caiu por terra, tá? Então, aí veio Schrödinger, o nome ingrato de ser dito, né? Um ano depois do Heisenberg. Com certeza o trabalho dele é em grande parte devido à contribuição teórica do Heisenberg, tá? O Schrödinger foi lá e anunciou o princípio de orbital. Basicamente, ele disse o seguinte: esqueçam órbitas, esqueçam trajetórias regulares para o elétron. Não dá para saber o que acontece com ele. O que a gente consegue determinar é a partir de cálculos matemáticos. E, gente, em tudo isso que eu estou falando para vocês, eu só estou fazendo um mini enunciado teórico, porque isso vai ser aprofundado em outros conteúdos do curso, tá? Mas pode ter certeza que por trás de cada uma dessas proposições teóricas tem, assim, muita conta envolvida, que não é o nosso foco nesse momento. A gente está só ficando com as ideias principais, né? Então, o Schrödinger falou o seguinte: vamos pensar numa região onde a probabilidade de encontrar o elétron seja máxima. Tem uma grande chance de encontrá-lo nessa posição, tá? E essa posição, ou essa, na verdade seria mais adequado falar nessa região do espaço, tá? Isso é chamado de um orbital. Então, o orbital é uma região do espaço onde o elétron passa a maior parte do tempo. Não é certeza que você vai encontrá-lo ali. Ele só disse que a probabilidade de encontrar o elétron naquela região é máxima. Tá certo? Todos esses conceitos vão ser, em algum momento, aprofundados com vocês. Com esse slide aqui, eu só queria trazer um pouco do panorama um pouco mais atual, né? Porque se a gente parar no modelo de Bohr, a gente não vai ter noção das modificações que foram feitas ao passar dos anos. Isso a gente continua aumentando nossa compreensão a respeito da eletrosfera. É uma ciência que não para. Tá? Mas pelo menos com esses conceitos principais aqui, a gente consegue dar continuidade na matéria e entender outros fenômenos, né? Por exemplo, as ligações químicas, reações químicas, classificação periódica e assim por diante.